Olha, muitas dúvidas sobre a eficácia das vacinas. À medida que cresce o número da população vacinada, vão surgindo os questionamentos. E seria natural que isso ocorresse. Uma vacina é melhor do que a outra? Vai ser necessária uma terceira dose? Uma dose pode ser fracionada em duas para atender a mais pessoas? Pois bem, o que eu estou colocando aqui para você são coisas que já vêm sendo estudadas pelos laboratórios. Fracionamento de dose é o caso da AstraZeneca. A terceira dose, a Pfizer tem estudado a possibilidade de colocar uma terceira dose, mas para esclarecer essas dúvidas eu vou conversar com o médico sanitarista Tiago Feitosa. Ele é doutor em saúde pública pela Fiocruz. Doutor Tiago Feitosa, boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Como é que funciona esse reforço, né, se houver a necessidade de uma terceira dose da vacina ou das vacinas da Covid-19, doutor? Veja, na verdade a gente não tem ainda estabelecida a necessidade da terceira dose, tá certo? O que a gente tem estabelecido são as vacinas que foram estudadas com duas doses, no caso aqui do Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, né? Há a necessidade da segunda dose para que ela complete a sua proteção. E a proteção não só em eficácia, né, enquanto ela vai nos proteger, mas também no tempo, quanto tempo ela nos protege. Então, por isso que precisa de duas doses, para que essa proteção dure por mais tempo. A gente só tem uma vacina que é dose única, que é a vacina da Janssen. A terceira dose, né, existe a possibilidade da gente ter com a evolução dos estudos a partir de uma vacinação em massa. Então, como a gente já tem no mundo muita gente vacinado, estamos observando como é que essa imunidade se comporta e a partir de quando vai ser necessário que a gente tenha o reforço, tá certo? Mas isso ainda não está estabelecido. No caso, pode ter assim, uma diferença de uma vacina para outra, uma vacina necessitar de uma terceira dose, outra não precisar, e até mesmo aquele estudo que está sendo feito com a AstraZeneca no Espírito Santo, ter vacina que você pode dar a metade da dose e depois dar uma segunda dose com a outra metade? Essa questão, começando pelo final, né, como você falou, isso é estudo. A gente não tem isso estabelecido. O que nós temos é o que foi estudado durante o tempo da pesquisa, né, de terceira fase, nos estudos clínicos, e a gente tem que seguir o que foi achado pelas pesquisas. As vacinas, elas são diferentes porque elas têm plataformas diferentes, ou seja, cada vacina pega uma parte do vírus diferente para gerar a imunidade, né? No caso da Coronavac, a gente tem o vírus inteiro, é a única dessas que o vírus está lá inteirinho. Só que ele está inativado, ele não provoca doença, ele vai provocar apenas a imunidade, tá certo? A AstraZeneca e a Janssen são bem parecidas, apesar da Janssen ser feita em dose única, porque elas são de vetor, que a gente chama, que é o quê? Pegaram lá um vírus diferente, o adenovírus, e botaram um pedacinho do coronavírus dentro do adenovírus. E aí o nosso organismo, ele reconhece o adenovírus como se fosse um coronavírus e gera essa imunidade, né? Já a Pfizer é uma terceira forma de fazer vacina. Pega o RNA, que é uma partícula, tá certo, da estrutura do vírus, e inocula no nosso corpo esse RNA, e o nosso corpo vai reconhecer aquilo como sendo do coronavírus e vai produzir a imunidade. Então elas são de fato diferentes. É possível, né, que essa observação que a gente tem feito, os estudos de quarta fase, né, que é a fase da vacinação em massa, tenha diferenças, ou seja, que uma vacina precise da terceira dose, tá certo? E que as outras não precisem. Ou que vacinas precisem de reforço anual e outras a cada 2 anos, por exemplo. Mas hoje é praticamente um consenso que nós vamos ter que ter reforço no futuro, tá certo? Uhum. Agora, quando, se a cada ano, como é a vacina do idoso,
ou se a cada 2 anos, né? Então isso tudo está sendo estudado nesse momento, que é o momento certo para estudar isso, que é quando muita gente, milhões de pessoas já tomaram a vacina e a gente vai poder saber ao certo o tempo que essas pessoas ficaram imunizadas. Então, deixa eu perguntar ao senhor, e seria a nossa última pergunta, sobre a questão da imunidade e uma polêmica que surgiu ontem na reunião do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com os governadores e também um pronunciamento da Fiocruz. Porque muitos governos anteciparam a segunda dose da AstraZeneca. Nós aqui antecipamos, em Pernambuco antecipamos, tá? A segunda dose. O ministro disse que não tem evidência nenhuma científica de que melhore a imunidade. E a Fiocruz também veio de público dizendo que o melhor para a imunidade seria o espaçamento até 90 dias. O que o senhor me diz sobre essas informações sobre a imunidade da AstraZeneca? Veja, está correta a nota da Fiocruz. Quanto mais o limite dos 4 meses, né, dos 120 dias, a gente tomar a segunda dose, maior será a imunidade, tá certo? Agora, o que é que aconteceu em alguns países da Europa, principalmente? Eles estão vivendo agora a 4ª onda, que é a variante Delta, tá certo? Então, o que é que eles fizeram? Anteciparam para 60 dias para melhorar a resposta à variante Delta, porque ela é um tipo de coronavírus que a primeira dose da AstraZeneca, particularmente, não tem muito efeito. Então, eles precisaram antecipar. Nosso caso é diferente, porque o predomínio aqui é da nossa variante brasileira, né? E aí não tem não teria esse ganho, tá certo? Agora, veja, não tem um erro você fazer com 60 dias, você pode fazer até com 30, de 30 a 120. Agora, você vai aproveitar mais, a imunidade será maior, quanto mais estiver próximo de 120. Então, quem antecipou para 60, é uma atitude de talvez fazer frente à entrada dessa variante, algo assim. Mas, de fato, não está indicado tecnicamente essa medida neste momento. Outro ganho assim, que a gente pode ter com os 120 dias é que eu vou pegar uma quantidade de pessoas maior para a primeira dose. Quando eu antecipo a segunda dose, como a gente tem uma quantidade de vacina pequena ainda, então eu diminuo a quantidade de pessoas que tomarão a primeira dose, porque eu estou dando a segunda dose antecipada, né? Então talvez a estratégia mais correta fosse continuar com os 120 dias e a gente ter uma quantidade maior de pessoas com a primeira dose, porque no caso da AstraZeneca, a primeira dose já traz uma eficácia em torno de 60%, então já nos ajuda nesse momento que a gente está de alta transmissão ainda no Brasil. Tá certo? Então, assim, do ponto de vista técnico, a gente tem que dizer que a Fiocruz tem razão e o Ministério da Saúde, nesse momento, que os 120 dias poderiam nos trazer mais benefícios de aumentar a primeira dose e ter imunidade maior para quem tomar a segunda do que antecipar para 60. Doutor Tiago Feitosa, muito obrigado aí, viu, pela entrevista. Boa tarde, viu? Eu que agradeço, é muito bom vir para o seu programa e saber que a gente consegue falar com tantos pernambucanos por conta da audiência que ele tem, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade.